Caros colegas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um artigo da semana. Essa semana na Bone Learning eu acabei gravando umas dicas sobre ressecção de coalizão tarsal, né, do tipo calcâneo navicular, e resolvi trazer esse artigo de revisão, que foi um dos que eu mais gostei, assim, em relação a poder ajudar a gente realmente a planejar o procedimento e realizar, e tem uns tips and tricks, assim, que são excelentes para o intraoperatório mesmo. Então, é um artigo muito prático, assim, que a gente consegue utilizar para a vida diária. Ele é de acesso aberto. Eu vou mostrar para vocês aqui do que se trata esse paper, tá? Então, ele foi publicado em 2020, tá? Na E4 Open Reviews, que eu recomendo, né? É uma revista de revisão por pares, assim, que publica tanto revisões sistemáticas e meta-análises quanto revisões de literatura. E ele foi escrito pelo Alpesh Kotari e pelo Javier Masquillo, tá? Então, esse paper, ele fala sobre as coalizões tarsais de maneira geral e aborda, primeiramente, aqui as coalizões do tipo calcâneo-navicular e depois as talocalcanianas. E o mais legal é que ele tem figuras, assim, que são maravilhosas, tá? Para explicar tanto como é que a doença, enfim, funciona, fala sobre todos os aspectos dela, mas principalmente em relação a dicas de como fazer os processos de ressecção das barras e os tratamentos em geral, tá? Então, só para vocês verem aqui, por exemplo, nas calcâneo-naviculares, o detalhe das figuras aqui é maravilhoso, tá? Ele mostra exatamente onde você deve fazer a via, os cuidados na ressecção, como que fica o fragmento na hora que você resseca, dicas de como posicionar seus formões para ressecar. Essa foi a dica que eu dei na Bone aí essa semana, que realmente são muito bons e clareiam muito na nossa cabeça, principalmente para quem tem menos experiência com o procedimento, como ele deve ser realizado. Por exemplo, essa dica aqui do posicionamento dos formões é essencial, tá? Todo mundo já teve dificuldade, né, na hora de ressecar a barra, né, nos primeiros casos que eu fiz, de ir lá ressecar e você vê e fala, nossa, tem mais alguma coisa lá no fundo, mais alguma coisa lá no fundo. Às vezes a barra não sai inteira, por quê? Porque a gente tende a convergir os formões quando estamos ressecando esse tipo de barra, né? Então, botar os formões paralelos, por exemplo, é uma das dicas desse artigo, e tem uma figurinha aqui excelente a respeito disso, tá? Além disso, dicas de como se basear anatomicamente, por exemplo, essa dica de seguir a articulação calcâneo-cuboídea e a articulação cuboide, cunha lateral, para poder fazer os planos de ressecção na sua barra para que você resseque suficientemente para que ela não se forme, né? Enfim, e além disso também tem figuras excelentes sobre a ressecção das barras talocalcanianas, como essa daqui que eu estou mostrando para vocês, e enfim, explica muito bem o que deve ser feito em cada procedimento, e inclusive dicas também sobre quando você não deve ressecar a barra, ou se você deve utilizar alguns procedimentos associados, como alongamento da coluna lateral, como cunha de adição dorsal, né, como mostra essa figura aqui, para poder criar um pouco de cava no pé e ajudam muito aí na realização dos procedimentos, tá? Então, o artigo da semana é esse artigo de revisão, que é um pouquinho antigo, digamos assim, né, de 2020, mas, na minha opinião, de todos os artigos que eu li a respeito de ressecções de coalizões tarsais, na minha opinião, é o que melhor explica e mais ajuda o cirurgião a planejar o procedimento, fazer o plano e sair aí com os melhores resultados. Ok, gente? Bom, o artigo dessa semana é esse. Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aqui embaixo para a gente poder conversar. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.